Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está vendo esse vídeo. Estou vindo aqui para a gente fazer um bate-bola jogo rápido sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Tocantins. E hoje eu quero montar um mapa com vocês, um mapa prático, mas bem dinâmico, para que você possa agregar esse material nos seus estudos. Vamos lá? Pessoal, esse material que nós vamos trabalhar agora, ele é bem do começo da legislação, da Lei 1818. Mas ele é muito importante para que você consiga compreender toda a estrutura da legislação, toda a parte introdutória, toda a parte estrutural da legislação. Você vai precisar ter esse mapinha em mente, tá bom? Então, a gente vai começar a trabalhar e aí nós vamos aqui destacando em cores, chamando atenção, a gente vai conversando naquilo que for necessário, tá bom? Deixa eu só ajeitar aqui a minha mesa. E aí, pessoal, nós precisamos começar lembrando de um detalhe. Lembrando quem é servidor. E aí nós precisamos lembrar que o conceito de servidor está lá no artigo 2º do Estatuto. Ele vai dizer assim, ó, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público, que é o nosso próximo tópico, cargo público. Nós precisamos lembrar que, segundo a Lei 1818, cargo público ele é conceituado como unidade estrutural instituída no âmbito do serviço público, com denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas, o subsídio correspondente, exercido e provido por servidor, que é o conceito que nós vimos agora há pouco. Aquela pessoa legalmente investida em cargo público. Ainda dentro dessa estrutura de cargo público, nós podemos anotar que o cargo público ele é dividido em dois tipos. Nós temos o cargo público de provimento efetivo e nós temos o cargo público de provimento em comissão. Pessoal, nós precisamos aqui fazer um acordo. Depois dessa aula, vocês nunca mais vão falar cargo comissionado, porque nós vamos entender que essa palavrinha, essa característica, comissionado, ela decorre do cargo público. Então, nós temos o cargo público em comissão, e aí nós vamos entender o que é esse aspecto comissionado, tá bom? E aí nós precisamos aqui fazer algumas considerações. E nós vamos começar as considerações aqui, ó, no cargo de provimento efetivo. Eu vou pegar aqui o meu marca-texto e a gente vem aqui, ó. Pessoal, o cargo de provimento efetivo é aquele cargo que é ocupado mediante concurso público. Opa, só um minutinho. Concurso público. E aí nós precisamos lembrar que, segundo a Constituição Federal, e isso está repetido pelo Estatuto, o concurso público ele pode ser de provas, e aí eu chamo a atenção para o fato de estar no plural, ou provas e títulos. O Estatuto, por exemplo, ele vai dizer que o concurso ele pode ser realizado em etapas, exatamente, porque nós podemos ter mais de uma modalidade de prova instituída no âmbito daquele concurso, ok?
Nós precisamos ainda observar um outro detalhe, ainda dentro do cargo de provimento efetivo. O cargo de provimento efetivo, e aí nós precisamos observar o seguinte: quando a gente estabelece o provimento é a forma como o cargo é ocupado, é a forma como o cargo é preenchido. E aqui está o primeiro grande detalhe. Nós vamos falar assim, ó, cargo público de provimento efetivo, ele tem nomeação, porque, pessoal, nomeação é uma modalidade de provimento, e aí eu chamo a sua atenção, porque a nomeação ela é uma modalidade de provimento primário. Por que primário, professor? Porque é a única hipótese, é o único caminho pelo qual você ingressa no serviço público. Pensa comigo que você não é servidor e você ingressa no serviço público. A única forma de você ingressar no serviço público é após aprovação em concurso, porque é um requisito prévio, após aprovação em concurso, é o ato de nomeação. O provimento é um ato de nomeação. Então, quando eu, Vitor, sou aprovado no concurso público, a nomeação para o meu cargo de provimento efetivo, essa nomeação, ela se dá. Nomeação se dá em caráter efetivo. Professor, como assim cargo efetivo, caráter efetivo? Vamos entender. Cargo efetivo é aquele que exige aprovação prévia em concurso público. A nomeação desse cargo efetivo, ela se dá em caráter efetivo pela peculiaridade de que essa nomeação se dá em caráter definitivo, se dá em caráter permanente. Uma vez que você é nomeado para aquele cargo, em regra, você fica nele de maneira permanente, de maneira definitiva. Porque é óbvio, nós temos que lembrar que o servidor público ele pode perder o cargo dele. Por exemplo, através da exoneração, seja porque ele pede, seja a exoneração praticada pela administração pública. Vamos pegar um exemplo, a reprovação no estágio probatório. Ela gera uma exoneração. Ou, se o servidor, após um procedimento ou um processo administrativo disciplinar, ele for condenado e essa condenação gerar a perda do cargo, por exemplo, na situação, nas hipóteses previstas em lei para o caso de demissão. Tudo bem? Nós precisamos também observar um outro detalhe, ainda sobre o cargo público efetivo, e aí nós vamos usar aqui 3 setinhas. A primeira, vou puxar aqui, ó. A primeira é que o cargo de provimento efetivo, ele existe para a ocupação de funções técnicas ou de apoio. E aí perceba, eu não estou falando da função pública, eu estou falando da função do cargo de provimento efetivo, tá bom? Outro detalhe ainda sobre o cargo de provimento efetivo. Vou prestar bastante atenção. O cargo de provimento efetivo, ele existe. Cadê? Aqui. Ele se dá em duas modalidades. Ele pode existir de maneira isolada, eu posso ter o cargo isolado, ou o cargo de carreira. Qual é a diferença? É simples. O cargo de carreira é aquele cargo que não tem, perdão, o cargo isolado é aquele cargo que não tem um plano de carreira. O cargo de carreira é aquele cargo efetivo que detém um plano de carreira. Só isso. Beleza? Então é bem simples. Por último, não menos importante, claro, o cargo efetivo, ele tem uma característica muito peculiar. Somente para o cargo efetivo, segundo o estatuto, é que existe
a função de confiança. Peraí, ficou legal. É a função de confiança. E aí, galerinha, vamos lembrar, vamos entender que não existe, para esse estatuto, não existe o cargo de confiança. Existe a função de confiança. E a função de confiança, ela só pode ser exercida, essa função de confiança, ela só pode ser exercida por servidor. Vou puxar aqui, ó. Ela só pode ser exercida por servidor efetivo, ela só pode ser exercida por servidor efetivo ou o estabilizado. Então, quem é o servidor estabilizado? Pessoal, vamos pegar o exemplo do Tocantins. O servidor estabilizado, segundo a Constituição Federal e o Estatuto, é aquele indivíduo que, na data da promulgação da Constituição Federal, lá do artigo 13 das ADCT, do ADCT, né, dos atos das disposições constitucionais transitórias. Naquele momento em que o Estado do Tocantins foi criado, a lei disse assim, a Constituição disse assim, olha, você que está no serviço público, independente da forma como entrou, você que está no serviço público no dia 5 de outubro de 1988, e nesta data você conta com pelo menos 5 anos de efetivo exercício, você vai ser uma transição. Você vai ingressar no serviço público sem a necessidade de um concurso. E você terá algumas das garantias do servidor efetivo, que é aquele que ingressa mediante concurso. Entre elas, é a regra do estabilizado. É aquele indivíduo que não fez concurso público e, por essa regra de transição na criação do Estado, ele migra para os quadros de servidores do Estado sem a necessidade de um concurso público. Professor, ele é um servidor efetivo? Não. O efetivo é aquele que ingressou mediante concurso. Ele, portanto, foi estabilizado. Por que estabilizado? Porque ele não passou pelo critério do estágio probatório para aquisição da estabilidade. Ele já foi diretamente, imediatamente estabilizado. Então, há uma distinção entre eles. Por exemplo, o servidor efetivo contribui para um regime próprio de previdência. O servidor estabilizado contribui para o regime geral de previdência. Nós podemos aí combinar uma aula específica para tratar desse tema. Beleza? Pessoal, para que serve a função de confiança? Né? Nós já sabemos quem pode exercer, mas para que serve a função de confiança? E aí eu vou puxar uma setinha aqui. Ó. A função de confiança, ela tem por finalidade tarefas de chefia ou elevado grau de responsabilidade. Elevado grau de responsabilidade. Muito bem. Feito essas considerações, nós vamos então agora fazer as nossas considerações em relação ao cargo de provimento em comissão. E aí, pessoal, a primeira grande característica do cargo de provimento em comissão são as funções dele. O cargo de provimento em comissão, e aí eu vou destacar aqui de outra cor, o cargo de provimento em comissão, vou anotar aqui, ó, ele tem 5 funções. Ele tem 5 funções. A primeira função dele é de direção. Nós temos a função de comando,
chefia, gerência e de assessoramento. Então, os cargos de provimento e comissão, eles têm função de direção, comando, chefia, gerência e assessoramento. Pessoal, me permita aqui chamar a atenção de você para um detalhe. O detalhe é o seguinte: se você busca o texto da Constituição Federal, você vai verificar que a Constituição ela não cita essas 5 hipóteses. Não é? Ela só vai citar 3 hipóteses. E aí nós precisamos observar o seguinte: lá na Constituição Federal, ele só fala de cargos de direção, chefia e assessoramento. A Constituição Federal vai dizer assim: cargo em comissão para as hipóteses de direção, chefia e assessoramento. Significa dizer que o estatuto está errado? Não. Perceba, a Constituição ela estabelece as hipóteses mínimas para os cargos em comissão. E o estatuto ele pode estabelecer, desde que respeitadas essas hipóteses, ele pode estabelecer outras possibilidades, que é o caso. Então, a Constituição diz: os cargos em comissão são para direção, chefia e assessoramento. Vem o estatuto e fala: além desses 3, nós temos também o comando e a gerência. E aí nós precisamos entender que, assim como o cargo efetivo, o cargo em comissão também se dá por provimento. Todo cargo público se dá por provimento. E aí também aqui é a nomeação. Só que diferente do cargo efetivo, a nomeação do cargo em comissão, e aqui eu vou voltar lá no começo da nossa aula, o cargo em comissão, a nomeação dele se dá em caráter comissionado. Ah, então tá aqui a palavrinha. Então, pessoal, o cargo, ele não é o cargo comissionado. Ele é o cargo em comissão de caráter comissionado. E o que significa dizer caráter comissionado? Significa dizer que essa nomeação se dá em ato provisório. Professor, mas por que provisório? Porque nós precisamos lembrar de um outro detalhe. O cargo de provimento em comissão, ele é de livre nomeação e exoneração. Por isso que o caráter dele é provisório. O caráter comissionado do cargo em comissão é provisório, porque se dá por meio de uma livre nomeação e exoneração. Beleza? Pessoal, para fechar aqui com vocês, nós precisamos lembrar que todo cargo público tem função pública. E aí tem um macete, tá? O macete é assim, ó. Todo cargo público tem função pública, mas somente o cargo de provimento efetivo tem função de confiança. Então, não confunda a função pública, que é inerente a todo cargo, com a função de confiança. E aí, o conceito de função pública é uma relação subordinativa e vinculante entre o servidor e o Estado. Todo indivíduo que exerce um cargo público está vinculado e subordinado ao Estado, à estrutura hierárquica, por exemplo, do Estado. Por sua vez,
A função pública, ela pode ser de três naturezas. E aí aqui tem que ter muito cuidado para não confundir. Por quê? Porque a função pública, ela pode ter natureza de comando, direção, chefia ou, olha só, comando, direção, chefia ou gerência. Nós também temos a função técnica e a função de apoio. E aí, pessoal, para que nós possamos identificar qual é a natureza da função pública do cargo, tem que ser analisado, tem que ser observado quais são as atribuições do cargo. Me acompanha aqui, me acompanha aqui. E entenda, eu não estou desprezando cargo público nenhum, tá? Mas vem cá, vamos pegar o cargo de auxiliar de serviços gerais. Vamos considerar ele um cargo efetivo. O sujeito fez o concurso, passou, é um cargo extremamente digno. Mas vamos lá, vamos analisar o seguinte. O cargo de auxiliar de serviços gerais, ele é um cargo de comando? Ele exige, as atribuições do cargo estabelecem uma condição de comando? Não. Estabelece uma condição de direção? Também não. Estabelece uma condição de chefia ou gerência? Também não. O cargo de auxiliar de serviços gerais exige uma formação técnica? Exige uma habilitação técnica? Não. A exemplo disso é o nível de escolaridade. E aí, de novo, nós não estamos menosprezando o cargo. O cargo de auxiliar de serviços gerais, portanto, ele é um cargo público que possui natureza, que possui função pública de apoio. Outro detalhe, o assessoramento no âmbito do cargo de provimento efetivo. Aqui, ó. Efetivo não, perdão. No cargo de provimento em comissão. Aqui, ó. Pessoal, o assessoramento, ele obrigatoriamente tem função pública técnica. Tem função pública técnica, porque o cargo de assessor exige uma habilitação técnica. Ah, professor, mas eu conheço um cargo de assessor que não exige, então ele não tem natureza técnica, ele vai ter natureza de apoio. Eu posso dar um exemplo. Assessor parlamentar, o cargo de assessor parlamentar. Vem cá, o cargo de assessor parlamentar é um cargo público de provimento em comissão. Esse cargo é de comando, direção, chefia ou gerência? Não. Ele exige um conhecimento técnico, uma habilitação técnica? Não. Então ele é um cargo de apoio. Então percebam que não é o nome do cargo, mas é a atribuição do cargo que define qual é a sua função pública. Beleza? Aí, pessoal, só para a gente então fechar, depois dessa conversa sobre o provimento do cargo e como que se dá a nomeação, o próximo ato, e nós podemos combinar um vídeo sobre isso, o próximo ato seria a posse. A posse do cargo. E aí nós temos um monte de coisa para tratar de posse. Mas, basicamente, nós podemos entender que a posse é um ato de aceitação do cargo. É um ato de aceitação do cargo. Esse ato, ele vai ter alguns pormenores a tratar. Mas isso vai ficar para um próximo encontro. Bem? Obrigado por chegar até aqui comigo. Até a próxima.